Paz, Senhor, irmãos, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui comigo também vai tudo bem, para a glória de Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos falando mais um pouquinho da palavra do Senhor. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela se encontra registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 32 em diante, que vai nos dizer da seguinte maneira: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do seu rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, era para mim poder ter ministrado ontem na segunda-feira, mas por causa de alguns imprevistos eu não pude estar, gravando vídeo para estar postando. Mas o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Às vezes desistimos das coisas porque ouvimos a voz da negatividade. Tem muitas pessoas para poder estar nos desanimando, na verdade. Não consegue liberar sobre as nossas vidas uma palavra de ânimo, elas não conseguem estar liberando ali uma palavra de encorajamento, ver que você está na fé, que você está focado, que você está empenhado, e elas chegam, como Saul falou para Davi: olha, contra esse filisteu você não pode subir para pelejar. Ele é um homem, experiente na guerra, tem muito tempo, e você é só um jovem ainda. Você nunca guerreou guerra nenhuma. Como que você vai pelejar contra esse filisteu? Ele tem experiência, você não tem experiência nenhuma na guerra, mas ele tem muita experiência. Mas Davi, ele estava destemido a pelejar contra Golias e vencer aquele gigante. Davi, na verdade, quando ele descobre aquele gigante, ele havia sido mandado pelo seu pai para ir levar provisões para os seus irmãos que estavam na guerra. E chegando lá, Davi ouve as afrontas daquele filisteu, afrontando o povo de Israel, afrontando o nosso Deus. E ele pergunta, por que aquilo, e aqueles homens falam que o rei havia, oferecido, feito uma promessa de, enriquecer o homem que se dispusesse a lutar contra Golias, que iria livrar sua família dos impostos de ser pago em Israel e daria a sua filha em casamento. Alguns podem até olhar e falar que Davi, ele se dispôs a lutar por causa disso, mas não. Davi, o que realmente enfureceu Davi naquele momento, despertou, digamos que, o guerreiro que tinha dentro de Davi, foi ele ouvir Golias afrontar o Deus vivo, Deus de Israel. E ele pergunta: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E Davi, ele se dispõe a partir para a peleja contra Golias. Só que então ele notifica Saul sobre Davi e leva Davi até Saul. Só que Saul, ele tenta desanimar Davi: olha, você não pode ir. Até porque pela lei de Israel naquele tempo, Davi, ele realmente não podia ir para a guerra, porque ele era muito jovem, muito moço, praticamente um adolescente. E ele não podia subir à guerra, e ele não tinha experiência
com nenhuma guerra ainda. Então Saul, ele tenta desanimar, olha, você não pode por isso, você não tem experiência, você nunca lutou, você não está preparado para a guerra. Por outro lado, Golias, ele é um homem experiente na guerra. Além de contar com seu tamanho, com seu porte físico, ele é um guerreiro experiente, você não pode ir. Saul temia que Davi enfrentasse Golias e fosse morto. Mas Davi, ele insiste em ir. Então, Saul, naquele momento, ele decide vestir a sua roupa de guerra em Davi. Mas era muito pesado para Davi, que era um jovem de pequena estatura naquele momento, nunca tinha usado, experimentado aquela roupa, ele não conseguia se mover direito com aquilo. E ele toma a decisão de ir com o que ele tinha, que era o seu cajado, a sua funda, e ele passa no rio e pega, no ribeiro ali, pega 5 pedras e põe ali dentro. E ele decide lutar contra aquele gigante, contra Golias, como ele lutou contra o urso e o leão. Ele decidiu ir, ele e Deus. E acabou. Tem momentos que vai ter pessoas nas nossas vidas que vão tentar nos desencorajar. E quando elas não conseguirem nos desencorajar, elas vão tentar, quando elas verem que eu não consigo com palavras, eu não consigo desanimar ele, eu não consigo desanimar ela, eu não consigo parar. Aí agora eles vão tentar te fornecer uma arma da qual você nunca usou, porque sabe que você não vai conseguir trabalhar com aquilo. Você não tem experiência com aquilo. Você nunca experimentou aquilo. Mas é nesse momento que nós temos que parar e olhar para Davi, que também nunca experimentou uma roupa de guerra. E ele achou que realmente aquilo iria impedir ele de vencer aquela batalha. De fato, impediria. E ele tomou a decisão de ir com o que ele tinha. Tome a decisão de ir com o que você tem nas suas mãos, de ir com o que você sabe fazer. E deixa Deus ir na frente e pelejar por você, porque no versículo 47, Davi vai falar o seguinte: porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. A guerra é do Senhor, a guerra não é sua. O Senhor apenas te chamou como um soldado valente para pelejar, mas a guerra, a peleja continua sendo do Senhor. A estratégia de guerra ainda continua sendo do Senhor. Não somos nós quem decidimos como nós vamos lutar e com que arma nós vamos vencer a guerra. Porque às vezes a gente escolhe algo para fazer, toma a atitude de usar de algum meio que a gente pensa tem servido para este, tem servido para aquele tem avançado, aquele tem conseguido com isso, dessa forma. E aí você vai, peleja e dá errado, porque para cada um Deus dá uma guerra, para cada um Deus dá uma estratégia, para cada um Deus também dá ali uma arma diferente para a pessoa lutar. O que o Senhor tem dado, o que o Senhor tem posto nas suas mãos, o que você tem agora em mãos que dá para você fazer. Usa isso que tem nas suas mãos, usa isso que você sabe agora. Vai com isso que você sabe. Vai com isso que você tem nas suas mãos, porque do Senhor é a guerra. E o Senhor é quem vai entregar a vitória nas suas mãos. Não é fulano, não é Beltrano, não é experiência de A ou de B. A guerra é do Senhor e é Ele quem vai vencer a guerra por você, amém? Assim como Davi venceu aquela batalha, aquela peleja, Deus, Ele vai te levantar e você também vai vencer com aquilo que você tem nas suas mãos, com aquilo que o Senhor já te entregou, amém? Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Eu gostaria de estar fazendo um pequeno instante de oração por você e pela sua vida, para que o Senhor possa abençoar o restante da sua tarde, a sua noite, em nome de Jesus, a sua madrugada, a sua manhã, não sei que momento em que você parou para assistir esse vídeo, mas que o Senhor venha trabalhar poderosamente na sua mente e no seu coração, amém? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez, Jesus, diante da tua presença, meu Deus, eu coloco em tuas mãos a vida dessa pessoa que parou para assistir esse vídeo. Eu creio que o Senhor está dando ela estratégia nessa palavra, Senhor. O Senhor está dando ela, meu Deus,
a direção na guerra, o que ela tem para fazer, o que o Senhor já colocou nas mãos dela, o Senhor está abrindo os olhos dela para que ela possa enxergar. Aquilo que o Senhor já entregou nas mãos dela, para que ela possa ter sabedoria para usar, para que essa pessoa venha vencer essa guerra, para que, meu Deus, essa peleja não venha derrotar essa pessoa venha sair vencedora, Jesus. Que essa pessoa também possa ter sabedoria, meu Deus, para ela reconhecer as vozes de desânimo, porque nem todo mundo que nos procura, que deseja nos ver, ao olhar para nós, Senhor, consegue imaginar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, meu Deus, que essa pessoa possa olhar para dentro de si, com os olhos, meu Deus, que o Senhor olha para ela e fazer ela enxergar aquilo que o Senhor tem para ela. Não que ela venha enxergar, meu Deus, quão travada está a batalha, mas que ela possa olhar para o alvo. O que é a vitória que ela espera, que ela possa olhar, meu Deus, apenas para o alvo e crer que do Senhor é a guerra e o Senhor vai entregar a vitória nas mãos dela. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida de cada inscrito desse canal, dessa pessoa que parou para assistir esse vídeo, dessa pessoa que também tem nos acompanhado, mas ainda não é inscrita, que o Senhor possa abençoar poderosamente a casa, o lar, a família, o trabalho, os sonhos, os projetos, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor venha te abençoar poderosamente, fica na paz, tenha um excelente fim de tarde, em nome de Jesus.